Que bom que você chegou! Essa mensagem foi feita para você, com muito carinho. Você encontrará curiosidades da Bíblia, mensagens edificantes e inspiradoras, com versículos para meditar e conhecer melhor de Deus, do amor dele por você e das promessas para a sua vida. Queremos trazer à memória reflexões para o seu dia a dia e uma palavra que traga esperança, as certezas de quem você é em Cristo e as chaves para vencer os desafios que surgirem no seu caminho, com fé e gratidão. Reserve esse momento para você e vamos juntos nessa jornada. Fique à vontade e permita que cada mensagem fale ao seu coração. Aleluia. É bom ver vocês. Tava chovendo lá fora. Eu cheguei cedo. Se estiver chovendo, são chuvas de bênção. A Bíblia fala sobre chuvas, não uma chuva, não uma gota, mas chuvas. Estou acreditando em Deus que para todos nós que viemos para a sua casa, haverá chuvas de bênçãos para você. Assim como uma folha murcha, você florescerá, vai brotar e flores virão. Amém? Sabe, eu amo o jeito que o Senhor fala conosco, nos ensina graça. Ele usou pequenos pregadores da justiça naqueles montes. Eu já comecei a pregar só para que você saiba. Caso você esteja anotando. Sabe, nós sempre pensamos que Deus manifesta a sua glória, sua majestade, seu poder através de ventos tempestuosos ou grande sol brilhando, por grandes ventos ou terremotos. É assim que pensamos. Mas quando Deus quer pregar justiça para nós, quando Ele quer que recebamos essa mensagem de seu amor e bondade, Jesus naquela montanha apontou para uma pequena flor. É uma flor selvagem, não está mantida em um palácio. Não é uma flor que cresce em casa, que é cuidada, regada. As pessoas regam suas plantas regularmente, mas essa é uma flor selvagem. E ele diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Como eles crescem. Ficamos tão preocupados com o crescimento no Senhor, o crescimento dos nossos filhos, em graça. Mas Jesus disse: olhe como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E nós trabalhamos na nossa mente. Como devo fazer isso? Estamos trabalhando o tempo todo. Você sente isso também? A mente sempre trabalhando, se distrai facilmente, faz diferentes coisas. Mas esse pequeno pregador da justiça, essa flor selvagem, é exposta dia e noite aos ventos, está exposta a toda a atmosfera externa, o sol, durante o dia, e ainda assim Deus cuida dele. Olha como ele é lindo. Vosso Pai, ele não disse meu Pai, vosso Pai os veste. Não tendes mais valor do que eles? Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quer dizer que ela seca. É uma coisa temporária. E ainda assim Deus cuida dela.
quanto mais Ele vai cuidar de você. Até os cabelos da sua cabeça estão numerados. Amém? E ele disse: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico da história, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E ele arrancou uma e mostrou para o povo. Salomão, em toda a sua riqueza, esplendor, não se vestiu como uma dessas. Amém? Por quê? Eu comecei a meditar nisso e comecei a ver que a flor, sua beleza e sua roupa, porque Jesus falava: por que se preocupam com vestuário? Olhai para os lírios do campo. A vestimenta da flor vem de dentro. Quando Salomão tinha que trazer as suas roupas de fora, eram colocadas de fora, o que significa que essa vestimenta que vem de dentro é a saúde. Amém? No momento que aquele lírio perde a sua roupa, ele geralmente fica marrom, certo? E seca. Ele morre, certo? É a saúde. Ele está dizendo que Salomão, em toda a sua glória, podia colocar roupas boas, mantos roxos, sabe, em um rei. Mas se o rei está doente, se o rei não tem saúde, toda a riqueza e as roupas mais lindas do mundo não vão importar. Mas esse pequeno lírio, sua beleza e a sua saúde, ela vem de dentro. E sabe de algo? Ele nem luta para ter saúde. Não trabalha. Não trabalha na esteira. Desculpa, eu falei isso porque estava pensando na academia. Vejo as pessoas correndo na esteira e tudo isso. Ok, desculpa. O fato é que eu costumava correr na esteira, mas eu sinto que correr do lado de fora, andar do lado de fora é bem melhor. Eu me sinto como hamster na esteira, sabe? E eles aceleram e eu vejo um hamster. Eles não trabalham. Os lírios não trabalham. E eles ouviram pássaros cantando. E ele: ei, vocês, olha para os corvos. Ele mencionou corvos. Na tradução no livro de Mateus diz aves, mas em Lucas diz corvos. Corvos eram animais impuros. No que diz respeito à lei judaica, eles não ofereciam os corvos como holocausto. Os corvos geralmente representam os poderes das trevas. Completamente. Certa vez eu me lembro, eu estava andando pela rua, aqui em Singapura, e havia corvos voando, e era grande, não era um corvo pequeno, era grande. Uns pássaros pretos, enormes pássaros, e eu senti alguém dar um tapa nas minhas costas. É sério, eu estava andando na rua, e era um corvo. Era um corvo endemoniado, te digo isso. Porque não bateu em ninguém, estava todo mundo andando e veio esse corvo e tinha outros corvos voando, mas esse veio, deu uma volta e bateu em mim de novo. Agora eu confirmei que era demoníaco. Ele não conseguiu aguentar a glória do Senhor, amém? Eu realmente acredito que eles representam o mal.
E eu fiquei parado e disse: volta mais uma vez. E eu estava pronto. Então, eles vêm por trás. É assim que vem o poder das trevas, ele vem por trás. Amém? Mas não se preocupe. Jesus disse: olha para os corvos do céu, que não semeiam nem cegam, e nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Esses pássaros impuros, vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes mais valor do que eles? E qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aqueles que querem ficar mais altos? Jesus te aconselha: qual de vocês pode acrescentar um côvado? O côvado é do cotovelo até o dedo do meio. Essa era a medida do côvado naquela época. Quantos querem aumentar um côvado de altura? Jesus disse: você não pode. Não pode ficar mais alto se preocupando. Se não pode fazer isso que é o mínimo, ele chama de mínimo. Por que se preocupar com o resto? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa foi a minha introdução. Sua voz não é encontrada no terremoto. E também tem um vento e depois fogo. Mas em uma voz mansa e delicada. No Antigo Testamento, Deus se manifestava, às vezes em terremotos, relâmpagos, fogo, como no Monte Sinai. Mas quando Deus quer que entendamos a graça, é encontrada em uma voz mansa e delicada, na quietude gentil. Amém? Então, graças a Deus por esses pregadores da graça, os pássaros, as flores. E eu te digo algo: isso nos dá esperança. Às vezes procuramos as coisas grandes e Deus usa coisas pequenas. Essas flores e esses pássaros já abençoaram milhões através dos anos com essa mensagem. E nós não nos importamos com as flores, que um dia está aqui e no outro dia não. E nós compramos flores falsas. Amém? Mas Deus cuida das flores. Amém? Então lembre-se que a chave é como elas crescem. Elas não trabalham nem fiam. Isso quer dizer que se você trabalha se preocupando e você fia com ansiedade, você não vai crescer. Você tem que descansar e largar e deixar Deus tomar conta. Amém? Então, para esse culto, vamos respirar fundo e diga: eu largo. Cada um tem o seu problema, cada um veio com uma ansiedade diferente, preocupações e apreensões diferentes, diferentes medos, seja o que for, seja um medo de envelhecer ou perder alguém que ama, ou o amor de alguém, medo de não ser capaz de lidar com uma situação no trabalho, ou até mesmo medo da morte. Agora mesmo, em nome de Jesus, diga: eu deixo de lado esse medo. Eu deixo Deus, sua graça, sua fé tomar o controle. Amém? Pelo resto do culto. Amém? Glória a Deus. Deus não é bom? Veja,
Da última vez falei sobre possuir a terra. Eu quero te mostrar algo que eu mencionei brevemente no final daquele sermão. Eu não terminei de pregar aquilo, porque Deus tem muito para nós nesse assunto. Amém? E Ele está dizendo: por que você é tão lento em possuir a sua herança? Amém? Por que você é tão lento? Por que você demora para possuir sua herança? Isso quer dizer que algo é seu, mas você não possui. Os singapurienses não são assim. Se tem uma promoção de comprar um e ganhar um grátis e você não sabia, e você vai para casa, e sua casa está longe da loja, e seu amigo diz: você não sabia que podia pegar um grátis? Eles não te deram? Não me deram. O que você faz? Você volta. Não importa o quão longe, você volta. E você diz: cadê o meu produto grátis? A minha promoção. Eu comprei 2, era para eu ter ganhado um outro. Amém? Você possui tudo que é seu, que pertence a você. Vamos lá, singapurienses. Amém? Aleluia! Você não diz: deixa pra lá. Uma vaga de estacionamento, digamos que tem o seu nome, ok? E alguém estaciona ali. Você vai dizer: ei, eu paguei por isso. Amém? Ou algo que é seu e alguém pega. Certo, igreja? Até no meio de um filme, você chega atrasado e alguém está sentado no seu assento. Isso já aconteceu com você? Esse tipo de situação? Alguém está no seu assento e você sabe que escolheu um ótimo assento e a pessoa se recusa a sair. O que você faz? Você não trabalha, nem fia, sem ansiedade. Amém? Você só levanta a pessoa. Amém? Você coloca ali no corredor e você se assenta. Sem medo, sem ansiedade. A menos que você seja tão forte quanto o pastor Lawrence. Geralmente você sabe que tem algo acontecendo. Se a pessoa não quer sair, a pessoa que possuía aquele assento se recusou a possuí-lo. Ele não é burro. E acontece uma discussão. Amém? Ei, o que importa? Senta em outra cadeira. O filme já começou. Não. Eu escolhi esse assento. Certo, singapurienses? Nós somos tão lentos em possuir as coisas que Deus tem para nós. É uma letargia espiritual. É como se você fosse ser espiritualmente denso. Se você não tem mais fome da palavra de Deus, a palavra de Deus é preciosa. Davi disse sobre a palavra: eu acho que a palavra é como: eu valorizo a tua palavra mais do que o despojo. Sabe os despojos da guerra? O tesouro, o ouro, a prata, as joias que se consegue através da vitória na guerra. Davi disse: eu valorizo a tua palavra mais do que os despojos da guerra. Em outro lugar ele diz: eu estimo a tua palavra mais do que ouro e prata. Amém? A exposição das tuas palavras, da palavra de Deus, dá luz. Qualquer medo que você tem é porque a luz não entrou nessa área. No momento que a luz entra, eu me lembro quando era menino que eu empurrava uma pedra na praia e tinha umas pequenas criaturas brancas rastejantes. Eu não sei o que era, parecia uma mini lagosta e elas tinham a cor branca. E eu fugia com medo para minha mãe.
e eu voltava bem devagar para o lugar onde estavam e eu olhava, tinham ido embora, porque foram expostas à luz. Nada permanece, todos esses medos não podem permanecer em você. Ansiedades, preocupações, no momento que a luz entra. A exposição das tuas palavras dá luz. Então, por que não estamos na palavra? Porque o nosso apetite foi estragado. São muitas novelas coreanas, séries, muito Netflix, muita coisa mundana, pensamento mundano, raciocínio mundano, um modus operandi mundano no seu trabalho, muita conversa sobre coisas naturais, muita indulgência em perder a paciência e amargura e coisas assim, sem pensar na palavra de Deus e o que Deus aconselha você a fazer. É como se você não tivesse apetite. Digamos que você coma muitos doces, lanche e biscoitos, coisas com muito açúcar. Você tem apetite para o que é bom? Não. Nós sabemos disso pelos nossos filhos. Dizemos não coma nada doce antes da janta, porque sabemos que vão ficar sem apetite. Não é que eles achem a palavra de Deus chata, é porque eles não têm apetite. Porque quando você percebe os benefícios de receber a palavra de Deus, irmão, eu te digo que você vai estar na palavra todos os dias. Aleluia! Existem tesouros para você descobrir. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis, vocês, é tudo investigar. Amém? Eu amo isso. Eu agradeço a Deus que Ele esconde as coisas. Amém? Ele esconde especialmente das pessoas que não apreciam. Jesus disse isso, mas para vocês é revelado. Conhecer os mistérios do reino dos céus. Toda a nossa vida, a vida que Deus quer que vivamos, a Bíblia é como se fosse o manual do fabricante. Se algo não funciona com o produto, você vai ao manual do fabricante e descobre o que está acontecendo. Agora nós usamos o Google. Tentamos descobrir o que está acontecendo. Você tem que voltar ao manual do fabricante. Amém? Às vezes é o jeito que estamos conectando, às vezes tentamos colocar uma peça no lugar errado. Temos que descobrir qual é o problema, não culpar a fonte. Amém? Deus quer que a sua vida seja ajustada. Amém? Ele quer que a sua mente esteja em paz, equilibrada. Ele quer que seu corpo seja vibrante com saúde e integridade. Amém? Se essas áreas estão sofrendo, e todos nós temos áreas que queremos que Deus cure, Ele quer brilhar sua luz naquela área. Você permite que Ele brilhe? Mas porque somos densos, não queremos que Ele brilhe. Você pode ficar na escuridão por tanto tempo e ficar tão familiarizado com a escuridão, você encontra conforto na escuridão. Pode estar na caverna por tanto tempo. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra. Haviam algumas tropas japonesas nas Filipinas que estavam numa caverna por muito tempo. E quando mandaram eles saíram por um tempo. E sabe o que eles fizeram? Eles cobriram os olhos e voltaram para a caverna. Se recusaram a sair, porque estavam acostumados com a escuridão. Não se acostume com a escuridão, filho de Deus. Não se acostume a ter medo, preocupação. Isso não é normal, amém? O que é o seu normal? Como está seu apetite? Imagine que você esteja indo, eu acho que todos nós podemos imaginar isso. Você está indo numa longa caminhada em um morro ou uma montanha. Imagina que você está caminhando o dia todo.
você está bebendo água e agora você terminou seu almoço 4 ou 5 horas atrás e você está caminhando e está com muita fome. Quando você caminha, você sente muita fome. Você está bebendo água o tempo todo e você está procurando o acampamento. Está voltando para o acampamento. Você chega ao acampamento e é perto de um lindo lago. De um lado do acampamento tem um monte de caixas de chocolate, biscoitos de morango, amém? Balas, doces. E desse lado, certo? Em um fogo de carvão, um belo peixe sendo assado. Amém? Bem salgado. Amém? E tem pão sendo assado. E tem batatas sendo cozidas. E você consegue sentir o cheiro. E também frango sendo assado. Certo? E você tem a escolha. Você está com fome. Qual você escolhe? Certo? Qual você escolhe? Agora, essa pessoa foi purificada porque estava jejuando. Ele não comeu por, digamos, 7 ou 8 horas. Agora ele está purificado. Está de volta ao seu verdadeiro eu. O que você realmente quer? Isso mostra o que você quer. Está voltando ao seu verdadeiro eu. Seu desejo é por boa comida. Amém? Você não vai querer doce. Isso aqui é para pessoas que comem demais, até descobrirem que estão comendo besteira. Comem entre as refeições. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E não percebemos que devemos voltar ao nosso verdadeiro paladar. Seu verdadeiro paladar é por comida boa, a palavra de Deus. Eu disse a palavra de Deus. Amém? Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs suas mãos sobre ele. O último capítulo de Deuteronômio é o capítulo 34. Ok? No final, Moisés havia morrido. Ok? E Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Você quer ser cheio do espírito de sabedoria? Você tem um paladar por sabedoria? De tudo no mundo, você quer sabedoria? Amém? Amém? Se um anjo vem a você, não um anjo, o Senhor, vem a você e diz: diga uma coisa que você quer. Ok? O que você diria? Não vem me dizer tipo, eu vou pedir para fazer mais pedidos, ok? Não é inteligente, ok? Apenas um. Salomão fez isso e ele pediu a Deus por sabedoria. E Deus disse, com sabedoria vem riquezas, honra e vida. Amém? Amém? E pedir isso em primeiro lugar mostra que ele já tinha alguma sabedoria, que provavelmente veio do seu pai, Davi. Certo? Singapurienses pediriam 4 números, sem saber que os números são um meio para um fim, mas a sabedoria te dá as bênçãos que a loteria não pode dar, e pode te dar ainda mais. Amém? A Bíblia diz várias vezes que a sabedoria traz riquezas. Leia o livro de Provérbios. Veja, eu não sou esse tipo de pessoa que diz ganhe o máximo de dinheiro que puder. Não, não, não. Na verdade, o perigo do amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro que é o problema, não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Você pode não ter dinheiro e amar o dinheiro.
e ter isso como sua busca central. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pense nisso, a raiz de todos os males. Você pensa, talvez seja uma raiz, mas diz a raiz de todos os males. Então, cuidado, você pode ter dinheiro e não amá-lo. Use o dinheiro. Mas a Bíblia diz que sabedoria dá riquezas. E honra, sabedoria dá honra. E vida, diz sabedoria dá vida longa. São coisas boas, glória a Deus. Então, a sabedoria sempre vem primeiro. Em Coríntios diz, Cristo, o qual para nós foi feito, sabedoria antes de justiça, sabedoria e depois justiça de Deus. Amém? Depois santificação e redenção. Sabedoria vem primeiro. A Bíblia diz que até os 9 dons do Espírito, o dom da palavra de sabedoria vem primeiro. Amém? Deseje a sabedoria, é o principal. De qualquer forma, Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Nessa igreja temos pedido a Deus por sabedoria, certo? Acene se você está pedindo. Quantos pediram a Deus por sabedoria ontem? Vemos algumas mãos levantadas. Fico um pouco triste com o resto que não levantou. O que você pede a Deus todo dia? Número de loteria. Ok, então, você pediu a Deus sabedoria essa manhã? Você vem à igreja pedindo a Deus que fale com você? Glória a Deus, esse é o Espírito, amém? Esse é o Espírito. Me dê essa luz, essa sabedoria, Senhor, que vai me libertar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, pastor, eu não estou escravizado. Será que não? Eu não estou falando de encarceramento físico, mas existe uma área na sua vida que você não consegue parar de pensar. Você não quer pensar, mas você pensa. Isso é escravidão mental e geralmente leva à depressão. Amém? Existem áreas que você não é livre. Você é um escravo disso. É aí que precisa da liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Eu sou cuidadoso ao impor minhas mãos. Quando a pessoa pede sabedoria, sabe por quê? Eu creio que existe um impartir quando você impõe as mãos. Amém? Sabe, eu já tive homens de Deus impondo as mãos sobre mim, especialmente quando eu era mais jovem, na minha adolescência e na minha juventude. E eu acredito que houve uma transmissão. Comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes, comecei a perceber coisas, comecei a me mover no espírito em áreas que não me movia antes. Depois da transmissão, houve uma transmissão quando Josué recebeu a imposição de mãos de Moisés. Ele foi cheio do espírito de sabedoria. E o manto da liderança também foi passado para ele. E os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então esse é o último capítulo de Deuteronômio. O próximo capítulo é Josué 1, um outro livro, mas segue a sequência. Em Josué 1, a Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Já estudamos sobre isso da última vez e vimos que o povo de Israel, depois de 7 anos na terra prometida,
Josué passou pelo rio Jordão, que foi aberto, até a cidade de Adã, e Deus fez um caminho onde não havia caminho, e eles conquistaram a primeira cidade, Jericó. Você se lembra? Desde então, 7 anos tinham se passado e 7 tribos ainda não tinham possuído as suas terras. Até quando sereis negligentes? Ele disse. Então a chave, precisamos encontrar a chave. Depois que ele disse até quando sereis negligentes, sabe o que ele disse, Josué? Ele disse, cada tribo escolha 3 homens que saiam e andem pela terra. Uau! Ele ainda lembrava a maneira de possuir a herança é sair e andar. Então, cada tribo escolheria 3 homens para caminhar pela terra. No hebraico é correr. Se levantem, halak. Se levantem e corram a terra. Possua sua herança. Amém? Então nós podemos caminhar pela palavra de Deus, nas suas páginas, nos seus livros, nos capítulos, versículos. Assim estaremos possuindo. As promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Amém? Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Muitos já me ouviram pregar sobre sabedoria anos atrás e desde então suas orações são: Deus me dá sabedoria, e com razão. Quando os empresários me dizem, pastor, ore por mim, eu digo, o importante é você orar por si mesmo todo dia antes de ir trabalhar. E sempre peça a Deus sabedoria. Amém? Não apenas sabedoria para os seus negócios, mas também para a sua casa. Amém? Para a sua caminhada com Deus. Mas sabedoria vem primeiro. E depois disso, favor. Favor. Essas 2 coisas você tem que orar todo dia. Amém? E a terceira coisa é proteção. Você nunca sabe quando pode entrar em perigo. O perigo não tem cheiro. O perigo não tem avisos, não tem sintomas. De repente, bum, e entra num acidente. Como eu tive algumas semanas atrás. Um grande acidente de carro. Até agora ainda estão debatendo quem estava certo e quem estava errado. E meu carro ainda está danificado. Até que eles decidam, eles não podem fazer nada. Então, foi um evento sério. Foi perda total. Todo o lado do carro ficou danificado. Ficou tudo destruído e os airbags saíram. Saiu até um cheiro dos airbags. E o Justin falou, eu gosto do cheiro, parece um avião. Mas graças a Deus ele nos protegeu. E no dia anterior eu estava orando especificamente por proteção. Amém? Não tendes porque não pedis. Então a próxima coisa que tem que pedir a Deus é proteção. Todos os dias. Pastor, Deus pode fazer as coisas sem nós pedirmos. Você tem que entender uma coisa, irmão. Nós vivemos num mundo caído. Deus tinha controle de tudo antes do homem chegar. Mas por que você veio? Deus poderia ter feito um homem que não tem livre escolha, que o obedecesse, como um robô, como IA. Mas Deus não queria isso. Ele queria um ser humano que tivesse a livre escolha de amá-lo, de obedecê-lo, que quisesse estar com ele. Deus não queria um robô. Mas se você fizer alguém que tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio tem que ser livre, não pode controlar. E o homem fez a escolha errada, pelo seu livre-arbítrio. Você entende? Mas o fato é que, porque você escolhe algo, Deus não pode te poupar das consequências. Se escolher isso é vida, se escolher aquilo é destruição. E o homem escolheu se rebelar contra Deus, e assim escolheu destruição. Você pode escolher colocar o seu dedo no fogo, mas não pode escolher não se queimar. Não pode escolher as consequências. Então, o fato é que nós devemos perceber que desde então,
A terra caiu porque Deus disse ao homem: a terra eu dou aos filhos dos homens. Quando Deus dá algo, ele não é como você. Me dá de volta. Certo? Você não está mais usando, me dá de volta. Devolve o que eu te dei. Então, se você dá, um empréstimo é outra coisa, mas se você deu, já foi dado. Deus não retira o que ele já deu. A terra ele deu aos filhos dos homens. E o homem obedeceu Satanás em vez de obedecer a Deus. É terrível se você pensar. Então, de certa forma, Satanás tomou posse desse mundo, dessa terra, e trouxe todo tipo de destruição. É por isso que a Terra não funciona do jeito que devia funcionar. Pode chamar de aquecimento global, o que for, terremotos, tempestades e furacões e todo tipo de coisa acontecendo. Porque Deus não está realmente administrando a Terra ainda. Mas a concessão que Adão deu para o diabo está acabando. Cada dia que passa está acabando. Então Deus enviou outro Adão, Jesus Cristo, amém? Que morreu por nossos pecados e nossos pecados tinham que ser pagos, amém? Em um país onde não existem leis e estatutos e leis constitucionais, não será próspero, não vai funcionar, não pode ser civilizado, não quer estar nesse país. Eu falei para o meu filho outro dia, é divertido jogar futebol se não tem regras. É assim que foi jogado o primeiro jogo de futebol, não tinha regras. Alguém encontrou uma bola e começaram a chutar. Na Inglaterra, muitos anos atrás, eu li sobre isso. Você podia até socar alguém no rosto, certo? Eu não acho que isso vai voltar para o futebol, certo? Então, hoje existem regras e introduzem mais regras. Hoje em dia tem até a regra do VAR, certo? Então, futebol, aqui em Singapura, é futebol de verdade. Meu filho disse, eu não gosto de futebol americano, porque o nosso é o verdadeiro futebol. Por que usar o mesmo nome? É futebol. Futebol, que quer dizer pé e bola. Se você corre com a bola na mão, aí é handball. Ok, de qualquer forma, futebol americano é diferente. Então, mas lá nos Estados Unidos eles chamam o nosso futebol de soccer, certo? Mas na verdade é futebol. Então, se não houvessem regras, você acha que ia gostar desse jogo? Ele disse, eu acho que eu não ia gostar, não ia ser legal. As regras te ajudam a aumentar a diversão do jogo. Você se diverte porque existem limites, regras. As regras não foram feitas para acabar com a diversão. Não, é para aumentar. Amém? Então, Deus tem regras nessa terra. E Deus deu ao homem a primeira regra e ele desobedeceu. Obedeceu outro espírito. Essa terra, em certo sentido, por isso o diabo disse para Jesus, eu te dou todos os reinos dessa terra se você se curvar diante de mim. Ele não estava mentindo. Todos os reinos do mundo me foram dados. Não estava mentindo. Quem deu a ele? Adão. Mas Jesus iria recuperá-lo legalmente, mas ele tinha que morrer por nossos pecados, porque o pecado é o principal obstáculo entre nós e Deus. É por isso que Jesus é o último Adão, ou segundo Adão. Ele veio e morreu por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, e ele disse, agora todo o poder me é dado no céu e na terra. Mas veja que a terra ainda está perdida, a terra ainda está caída, a terra ainda geme. Todos esses terremotos e furacões é a terra gemendo. Você entende? Amém?
O aquecimento global é a Terra gemendo. Todo esse caos que está acontecendo é a Terra gemendo. E geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque no momento que nos manifestarmos, quando Jesus voltar, seremos manifestos como filhos de Deus. Glória a Deus, tudo isso vai cessar. E aí você vai ver a terra ajustada. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então agora, Jesus disse: todo poder me é dado no céu e na terra, mas a terra ainda está caída. Mas um dia ele vai voltar e vai acertar tudo. Mas no que nos diz respeito, nós temos influência na terra com Deus. Podemos orar e Deus vai agir. Se Deus interferisse quando Adão passou a chave dessa terra, quando Adão passou a chave para Satanás, se Deus pegasse a chave, Deus seria justo? Deus seria justo em fazer isso? Não, ele deu para Adão. Adão podia dar para quem ele quisesse. Estou certo? Agora Jesus tomou de volta a chave. Ele tem as chaves do reino agora. Certo? Mas ainda está caído. E ele vai acertar quando ele voltar. Enquanto isso ele nos dá, todo o poder é me dado no céu e na terra. Diga amém. Portanto, ide. Você, ide. Portanto, está ali porque todo o poder é me dado. Mas não estarei aqui fisicamente. Estarei aqui através do meu espírito em vocês. Mas vocês vão executar como meus representantes, com uma procuração em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas. Glória a Deus! Você está ouvindo? Jesus disse: portanto, ide, porque todo o poder me foi dado. Portanto, ide. Portanto, ide. E uma das coisas que nós fazemos é orar. Se alguém ora na terra, Deus diz: eu tenho uma aliança com essa pessoa. Amém? Eu devo intervir com o meu poder nessa situação. Tudo isso para te dizer, por que orar? Não tendes porque não pedis. Você entende? Não tendes porque não pedis. Então, com toda a sabedoria que Josué tinha, tem gente que diz: eu peço sabedoria, não leio a Bíblia. No próximo capítulo, Josué 1, Deus fala para Josué como possuir a terra, no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia que eles tinham na época era a Torá. Certo? Imagina, eles tinham que meditar na Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Você e eu temos muito mais promessas para meditar. Especialmente o Evangelho, a graça de Deus, a nova aliança. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, da tua boca. Antes medita nele dia e noite. A palavra medita aqui é Hagá. Hagá. Hagá é sussurrar. Você já viu alguém falando sozinho? Amém? Sem os fones de ouvido, sem os seus fones de ouvido, certo? Porque você vê uma pessoa falando sozinha e começa a sorrir. Talvez esteja pensando numa receita, algo que ela quer cozinhar, e está sorrindo e falando consigo mesma, certo? Isso é murmurar. Murmure a palavra de Deus, dia e noite. E a Bíblia sempre fala a mesma coisa sobre meditação. De todas as coisas na Bíblia, meditação é aquela que Deus sempre une com prosperidade.
Quando eu falo prosperidade, não pense apenas em dinheiro, ok? Prosperidade é um resultado próspero. Quando Deus dá prosperidade a uma pessoa, quer dizer um resultado próspero. Seja o que for, seja na paternidade, seja no casamento, nos relacionamentos, no seu trabalho ou o que for, Deus o prospera. Tudo que Ele faz prospera. E aqui Deus diz: então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Consegue ver? Tem a ver com meditação, ragar, sussurrar. Veja, se isso não for suficiente, olha para Salmos 1, verso 2. Vimos da última vez, mas vamos ver de novo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem a sua alegria. Não é assim, eu tenho que meditar. Não, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. A palavra ali é ragar, sussurrar, mesma palavra. E em sua palavra medita, dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que não depende do mercado financeiro, que não depende das circunstâncias de qualquer evento no mundo, em uma guerra ou coisa assim. Por quê? Porque outras árvores podem sofrer na seca, mas você é uma árvore plantada junto a não apenas um rio, mas ribeiros de água. E quando fala plantado, quer dizer que alguém plantou. Você não é uma árvore selvagem, vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. O que é a folha? A folha é a saúde da árvore. Quando murcha, ela fica marrom e morre. O próximo estágio é a morte. Deus diz que a sua saúde não vai murchar. E se não está murchando, quer dizer que ela está sempre verde, vai ser sempre jovem. Deus vai te manter jovem. E a próxima coisa, e tudo quanto fizer prosperará. Se Deus diz tudo, é porque é tudo. Não deixe o homem colocar uma restrição nisso. Se Deus diz que tudo que fizer prosperará, tudo que fizer vai prosperar. Tem gente que fica chocado quando eu digo isso. Às vezes até os seus erros prosperam. Agora não sai por aí cometendo erros, ok? Mas uma coisa eu te digo com toda certeza, que nessa terra todos vamos cometer erros. Mas não lamente pelos erros. Se você medita na palavra, Deus diz: tudo que fizer prosperará. Eu nunca encontrei nada na palavra de Deus que seja uma coisa que você faz que te dá prosperidade, prosperidade, prosperidade. Em todas as áreas, tudo que fizer prosperará. Tornará o teu caminho próspero, você vai ter bom sucesso. Eu me lembro anos atrás, quando eu era um menino, eu mergulhei na palavra de Deus. Devia estar no final da adolescência, naquela época. E eu li sobre um homem cristão, que Deus deu a revelação para meditar no livro de Provérbios, porque ele estava na faculdade, ele estava sempre sendo reprovado, não estava indo bem. Ele tentava memorizar as matérias e os livros, mas não conseguia. Tinha um problema na sua mente. E naquela época eu tinha um problema na minha mente. Vocês conhecem o meu testemunho. Então, na verdade, eu passei por problemas de saúde mental quando era jovem, adolescente, começando no meio da minha adolescência e para frente. Hoje eles têm um termo para isso e eu descobri o que é. Depressão e tudo isso. Foi daí que saiu minha mensagem da graça. Amém? Como Deus me deu o evangelho da graça que Paulo pregava. O original, o autêntico.
quando é o original e tem muitas falsificações por aí. O original parece falso. Parece que eu sou um principiante, mas na verdade, se você estudar o que eu compartilho com o Novo Testamento, você vai descobrir que está tudo alinhado. Ok? Tudo que eu falo, eu mostro o texto para isso, e o contexto especialmente. Eu não tiro os versículos do contexto. Então eu tinha esse problema, e esse jovem também estava passando por alguns problemas. Ele estava sendo reprovado, e Deus mostrou a ele que ele devia meditar no livro de Provérbios. E ele disse: isso não faz sentido nenhum. Ele precisava meditar e memorizar seu currículo, seus estudos. Mas Deus falou para ele memorizar o livro de Provérbios. Ele pegou o capítulo 1 e memorizou. E apesar de ser bem difícil, ele começou a memorizar mais e mais e a meditar. Você precisa memorizar antes de meditar, certo? Você pega uma grande porção pela manhã da palavra de Deus e diz: esse versículo fala comigo. E você memoriza ele. Então o dia todo você não precisa ter a Bíblia na sua frente, esbarrando nas coisas ou no seu telefone, certo? Você medita na sua mente. Você pode estar na faculdade ou dirigindo para algum lugar. Medite sussurrando. Se fizer isso, você prospera. Deus prometeu isso. Então ele meditou no livro de Provérbios e adivinha? Quando ele fez os seus exames, os próximos exames que tinha que fazer, depois de meditar na palavra, ele tirou 10 em tudo. Hoje ele tem um ministério. Eu acho que ele ainda está vivo, mas eu fiquei maravilhado quando eu li isso. E Deus já estava me ensinando sobre isso. Esse foi um testemunho que eu agarrei e eu disse para mim mesmo. E eu ainda estava estudando na época e eu disse: vou meditar na palavra de Deus. E eu também estudava o máximo que eu podia, mas quando se tratava da palavra, meditar e memorizar a palavra era prioridade para mim. Amém. Alguns de vocês e seus filhos não vêm para a igreja durante o período de provas. Mas deixa eu te dizer algo, coloque Deus primeiro. Sabe, são apenas algumas horas domingo de manhã. Se estudarem muito, nada vai acontecer. Eu quero dizer, se eles não podem, não podem. Tarde demais, você entende? Mas coloque Deus em primeiro lugar e talvez Deus vai mostrar algo para eles. Sabe? Deus vai fazer eles focarem em algo importante. É incrível que quando coloca Deus primeiro, as coisas que você quer, quando vira, estão lá. Mas quando persegue essas coisas, percebe que sem Deus é como se fosse uma esteira. Você corre, 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 coloca muito esforço, você fica suando e não vai a lugar nenhum. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Tem até alguns pais que não estão aqui, porque seus filhos estão em período de provas, certo? Nas próximas semanas. Então, não, por que se preocupar? Devo mostrar preocupação, então eu não vou para a igreja. Para que todos saibam que eu sou um bom pai. Não! Se quer os melhores resultados para os seus filhos, venha para a igreja. Amém! Glória a Deus! Então, Deus diz, você viu o resultado do Salmo 1? Diz que você vai ser como uma árvore. Eu gosto que a palavra te dá uma imagem. E essa imagem entra no seu espírito e ela germina. Amém? Eu sou como uma árvore. Vocês sabem esse versículo, não vou repetir. Muitos conhecem e eu sei que vocês conhecem. Mas saiba disso. Essa
Meditação está ligada à prosperidade em todas as áreas. Não apenas nos seus estudos, na paternidade, em seu local de trabalho e até mesmo a sua saúde, o seu verde, sua juventude não vai murchar. Amém? É maravilhoso ver alguém avançado em idade e a sua juventude não murcha. Lembra que estudamos sobre a bênção de Azer em Deuteronômio 33? Diz assim: bendito seja Azer com seus filhos. Azer quer dizer felicidade. Azer é felicidade. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Existem muitas menções de pés com Azer, coisas que dizem respeito a pés. O ferro e o metal será o teu calçado, viu? Calçado, banhar o seu pé. Eu acho que tem a ver com andar. Caminhada espiritual, caminhar no espírito. Caminhar para possuir a herança. Mas também não espiritualize demais isso e negligencie a parte física. Eu acho que tem a ver com caminhada física. E depois diz: e a tua força será como os teus dias. Agora, escute aqui. O diabo tenta roubar esse versículo. Toda vez que você ouvir, o diabo vai tentar roubar. Jesus disse que quando a palavra cai em solo que a pessoa não entende, Satanás vem imediatamente e rouba. Não permita que ele faça isso. O diabo vai tentar roubar a palavra imediatamente, porque ele não pode permitir que tome raízes. Escute, você está ouvindo esse versículo, você sabe o que realmente está dizendo? Diz: e a tua força será como os teus dias. Hoje, onde quer que você vá, os especialistas sobre assuntos médicos vão te dizer que a sua força diminui conforme os dias passam. Estou certo? Isso é verdade. Naturalmente. Esse versículo é sobrenatural. A tua força será como os teus dias. Então essa é a bênção de Azer, e Azer significa felicidade. E felicidade faz você forte, saudável e jovem, vibrante. Amém? Então seja feliz. O coração alegre como bom remédio. Glória a Deus. Aleluia. É época de provas. Alegre-se no Senhor. E novamente eu digo: alegre-se. Amém. Tenha um coração alegre. Glória a Deus. Então a Bíblia diz: a tua força será como os teus dias. Surpreendentemente, no Novo Testamento, as 12 tribos não são muito mencionadas, especialmente os nomes em específico. Amém? Tem a tribo de Zebulon e Naftali, sobre um lugar de trevas onde a luz brilhou, porque Jesus foi para aquele território na Galileia, pelo mar da Galileia. Aquele território é mencionado, mas ali é uma citação do livro de Isaías. Mas em nenhum lugar diz: essa pessoa é dessa tribo. Existe apenas a frase homem da Galileia. Mas qual tribo? Mas existe uma pessoa no Novo Testamento que diz: essa pessoa é da tribo de Azer. Vamos olhar a história. O menino Jesus nasceu e ele foi levado ao templo para ser dedicado. O templo em Jerusalém, ele era um bebê. E a Bíblia diz, em Lucas 2,
E estava ali a profetisa Ana. Diga Ana. O nome Ana significa graça. Se seu nome é Hana ou Ana, quer dizer graça. Se é Joana, é Yahweh. Jo ali é Jeová, o nome de Deus, graça de Deus. Por isso que João é graça de Deus. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era da tribo de Azer. Então era graça, filha de Fanuel. Fanuel, na verdade, é a face de Deus. Fanuel. Fano é face, El, o nome de Deus. Fanuel. Quando a face de Deus brilha em você, amém? Quer dizer que a graça está em você. E você será feliz, porque você vai ter graça para aquela situação. E diz, esta já era avançada em idade. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia usa palavras específicas e eu escolho versões que refletem o original. O original, por exemplo, diz avançada em idade. E aí existem versões que dizem muito velha. Mas quando diz muito velha, na cabeça das pessoas é velhinha, porque temos na nossa cabeça essa imagem de velho. Mas avançada em idade, porque no original fala avançada em idades. No hebraico, diz Abraão era avançado em idade e depois ele estava correndo. Ele correu para receber os visitantes, lembra? Ei, você sabe quantos anos ele tinha? Ele tinha quase 100 anos e estava correndo para receber os visitantes. 99 anos, para ser mais específico. Porque um dos visitantes era o Senhor. E disse para ele que no ano seguinte ele teria um filho. Ele teve um filho com 100 anos, certo? Ele correu quando tinha 99 anos. E essa passagem diz que ele correu 2 vezes. A tua força será como os teus dias. São pessoas da Bíblia. Posso ouvir um amém? Pastor, o meu joelho dói muito. Então ande. Ande. Os seus calçados são de metal. Ande. Um dia desse, eu estava em um certo café com o meu filho e entrou uma senhora com uma bengala e quando ela me viu, ela ficou tão feliz, ela é da nossa igreja. Nós conversamos um pouco ali. Ela sentou e disse, eu estou tendo problemas no meu quadril e no meu joelho também, quadril e joelho. Por isso eu uso essa bengala, ela disse. Ela era avançada em idades, dava para ver. Então, eu orei por ela naquele café. E eu senti uma palavra surgindo. Nunca pare de andar. Porque eu te digo, andar é provavelmente um dos melhores medicamentos. Quando sente que tem uma dor aqui e ali na sua perna, ande. Ande. Não corra, ande. Quanto mais andar, o óleo vai começar a fluir. E um dia vai perceber que você não tem mais esse problema. Eu falei isso para ela, eu senti essa palavra. Ande. E ela disse, ok, eu vou andar. Ande no seu bairro. Não pare de andar, eu disse. E ela disse, até 10 minutos? Eu disse, sim, 10 minutos. Ande com a sua bengala. Ande por 10 minutos. E depois disso, você anda 15 minutos. Vai aumentar. A tua força será como os teus dias. Amém? Ok, então, isso aconteceu alguns dias atrás. E era viúva de quase 84 anos e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Pense nisso. Quantos anos você acha que ela tinha quando se casou? Devia ter provavelmente 16 anos. Eles casavam cedo naquela época.
15 e 16. Maria provavelmente tinha 15 anos. Então vamos dizer que ela tinha 16. Devia ter uns 16 anos. Se casou com 16 anos. E ela viveu com seu marido por 7 anos. Quanto tempo é isso? 23, muito bem. O resto de vocês estudem matemática. Ok? A propósito, Deus ama matemática. Tem muita matemática na palavra de Deus. E no mundo todo, em tudo, os nossos corpos funcionam em ciclos de 7. 7 dias, 7 vezes 7. 7 isso, 7 aquilo. Até no tabernáculo, Deus ama a matemática. Porque foi Ele que criou. Matemática é exata. Amém? Essa é outra mensagem. Ok. Então, e era viúva de quase 84 anos. Eu gosto dessa tradução porque essa tradução traz à tona o fato de que ela era viúva já há 84 anos. Outras traduções dizem, era viúva há 84 anos. Faz parecer que ela tinha 84 anos. Ela já era viúva há 84 anos. Então, 23 mais 84, 107. Por isso diz idade avançada. Ela tinha idade avançada. 84 já é uma idade avançada. Avançada em idade. Era idosa, certo? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Se você fica sem comida por um dia e você é uma pessoa saudável de 21 anos, se você fica sem comida um dia, consigo até ver alguns deles, não conseguem nem andar. Como a pastora Liane estava falando, homens vão para o shopping e eles não conseguem aguentar muito tempo lá, certo, homens? Não conseguimos andar do jeito que as mulheres andam. Nós derretemos, murchamos. Na verdade, elas não sabem que nós estamos dando uma desculpa para sentar e tomar um café, certo? Sabe? Porque achamos algumas coisas chatas, certo? Você prefere o vermelho ou o roxo? Eu acho que o cappuccino, quero dizer cor de cappuccino, essa cor está boa. Então, não é que estamos cansados, amém? Amém, homens? Ei, nós servimos no exército. Amém? Então, queria perguntar para a pastora Liane como ela sabe dessas coisas. Você não acha que ela é um belo exemplo de alguém que parece estar muito jovem? E ela é forte, vibrante. Amém? É como se a idade dela estivesse revertendo. Ok, ela não se afastava do templo. Essa mulher de idade avançada da tribo de Azer, ela o cumprimento de tua força será como os teus dias. E é por isso que o único exemplo no Novo Testamento é o cumprimento desse versículo. Ela ficava sem comer muitas vezes, fazia jejuns. Ela era capaz de ir da sua casa para o templo todos os dias. Ninguém mandava ela ir, ela andava. 107 anos de idade. E a sua voz? Ela falava assim? O Justin estava falando para mim que ele tinha uma profecia para mim quando ele era pequeno, quando ele era menor. Ele disse, o Senhor está te dizendo, e eu gravei isso, eu acho que o Senhor está dizendo que quando você ficar velho, as pessoas vão ficar surpresas, que a sua voz ainda vai estar forte. Eu amei isso, e eu gravei ele falando isso. Naquela época, ele devia ter
7 ou 8 anos, quando ele profetizou isso. Eu ainda tenho a gravação. Eu acho que era de Deus. Da boca das crianças. Há momentos assim. Amém? Então, olha a voz dela. Próximo versículo. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ou seja, esse bebê estava aqui e ela falava com cada pessoa. Você sabe quem é esse bebê? Ela foi em volta, proclamando: ei, esse é o bebê! E voltava. Isso requer energia, requer força. Tua força será como os teus dias. Você me entende até aqui? Quero te contar outra história interessante da Bíblia. E é a história de um homem chamado... Você vai ver o nome dele. Aqui. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Quando estuda a Bíblia, não há detalhes insignificantes. Quando a Bíblia diz que essa cidade chamada Debir era chamada Kiriat Sefer, quer dizer que tem um significado no nome. Os nomes têm significados na Bíblia. Não apenas os números têm significados. Os nomes têm significados. Ok? Então, o que é Debir? Debir é oráculo. Oráculo é a voz falada de Deus. Hoje chamamos de rema. A voz rema de Deus. As pessoas dizem: pastor, como Deus fala com você através da Bíblia? Essa é a melhor maneira. Se um anjo aparecer e falar e não for consistente com a Bíblia, não é de Deus, é um demônio. Um impostor. Ok? Então, mas a melhor voz que você pode ouvir, toda vez que você lê a Bíblia, você se familiariza com um certo tom. Especialmente quando lê de forma ampla, você encontra um tom e esse mesmo tom fala com você. Pode ouvir a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Não tem que estudar para ouvir a minha voz. Você conhece a voz dele. Foi assim que você foi salvo. Eu não lembro ouvir nada. Não pense em coisas externas. Pense na voz interior. Ele falou com você. Amém? Então aqui nós temos um lugar chamado Debir. Quer dizer a voz falada de Deus, o oráculo de Deus. Como você ouve a rema de Deus? E fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Então o nome de Debir era Kiriat Sefer. Kiriat é cidade, Sefer é livro, cidade do livro. Existe uma cidade do livro. Esse livro é como uma cidade. Existem diferentes tipos de edifícios, existem rios que passam por ele, existem coisas lindas para explorarmos em salas diferentes, câmaras diferentes, e essa cidade é toda para nós. Amém? Então passe tempo nessa cidade, mas antes de tudo, passe tempo na cidade do livro. E então Debir vai sair disso. Consegue ver? Por isso fala que o nome anterior era Kiriat Sefer. Debir é a mesma coisa que a cidade do livro. E Debir é de onde vem Davar. Davar é a palavra de Deus. A palavra, Davar. Ok. E disse Caleb. Lembra de Caleb? Quando ele tinha 85 anos, o que ele disse? Dá-me este monte. Ele disse: eu sou tão forte hoje, e o monte estava cheio de gigantes. Não eram homens pequenos, homens baixos, que não podiam acrescentar um côvado à sua estatura. Não era esse tipo de homem, eram realmente gigantes. Recentemente eu assisti a um documentário e eles encontraram lanças. E são arqueólogos que não são crentes em Israel.
encontraram lanças que eram, sem brincadeira, eram só a ponta da lança era desse tamanho, maior que isso. É assim que era, afiada. E eles disseram que não encontraram a haste, mas disseram que a haste seria muito pesada. E a Bíblia fala de um gigante chamado Isbi-Benob, e a sua lança tinha o peso de 300 ciclos de cobre, certo? Eram gigantes. E eles chegaram à conclusão que nenhum homem podia segurar essa lança. Não era para a batalha, porque não dava para manobrar. Mas disseram que a lança, a ponta, tinha uma borda irregular, que quer dizer que foi envolvida numa batalha. E esses homens não acreditam em Deus. Se você acredita em Deus, as coisas se tornam simples. E começaram a pensar, se essa lança não estava envolvida numa batalha, por que a ponta é toda irregular? Existem sinais que alguém usou para bater em alguma coisa? E eles disseram, talvez era usada para decoração. É o que disseram, mas descobriram lanças que pertenciam a gigantes. Havia gigantes, ok? Na terra. A Bíblia fala deles, mas essa é outra mensagem. Então, se você encontrar um enorme esqueleto, não é o Vegard, um dos nossos pastores que é muito alto, certo? Ele é norueguês. Não é. Esses homens eram muito mais altos do que os noruegueses, do que uma pessoa nórdica. Eu te digo que havia gigantes naquela época e Golias era um deles, que permaneceu. Ok, então, e disse Caleb, quem ferir a Quiriat-Sefer, a cidade do livro, e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Agora, olha isso. Deus está nos dizendo que se você conquistar esse livro, eu te darei Axa. O que isso quer dizer? Pastor, eu sou solteiro. Isso quer dizer que tem uma garota chamada Axa para mim? Em coreano seria, certo? Cho Axa. Não. Seu nome era Axa, e Axa quer dizer tornozeleira de joias. Uma tornozeleira. Agora, onde ela fica? Aqui, no pé. Deus está dizendo, aqueles que dominam a Bíblia, os que dominam a Bíblia, vão poder possuir a sua herança. Ok? Vão possuir a herança. Agora, na história real, certo? A filha dele tinha que ser linda. Ele disse, quem atacar Quiriat-Sefer, e essa história aconteceu. Esse lugar Quiriat-Sefer ainda está lá em Israel. Quem conquistar Quiriat-Sefer vai ter a minha filha. E a filha chega, uau, sabe? E a maioria dos homens falaria, vai lá, foi você que conquistou a cidade. Certo? Então, ela deveria ser muito linda. Deveria ser linda. E como nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ler aqui, que ela não era somente linda, mas ela tinha sabedoria e fé. Amém? Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz. Se uma pessoa tem o nome O'Neill vem desse nome. Tinha um ator chamado Ryan O'Neill, vem de Otniel. Otniel em hebraico quer dizer leão de Deus. Leão de Deus, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Na verdade é seu sobrinho. E este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Otniel conquistou a cidade, o leão de Deus. Ele tomou a cidade do livro. A propósito, você vê Cristo nisso. No livro de Apocalipse, capítulo 5.
João teve uma visão sobre o futuro, certo? Onde ele estava no céu, ele viu um pergaminho com 7 selos. E uma forte voz disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Esse livro significa uma herança perdida de Adão. Adão perdeu o direito de herança, certo? E enquanto estiver selado, isso é notícia ruim para a terra. É por isso que cada selo tem uma coisa ruim acontecendo no livro de Apocalipse. Porque cada selo representa o espírito maligno e os julgamentos e tudo isso. Se alguém é capaz de remover os selos, essa herança perdida se torna nossa. E João disse: eu chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E um anjo disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. E Jesus aparece. E nesse capítulo ele é chamado de Leão de Judá. E ele desatou os selos. Trovões acontecendo. E os capítulos seguintes nos dizem o que era cada selo. Quando ele abre cada selo, ele está literalmente redimindo a terra de tudo que esses selos representam. Amém? É uma imagem de que o livro foi aberto para nós. O livro da nossa herança. Mas para alguns está selado e você nem se importa, certo? Você assiste às suas séries e você fica sentimental, mas depois volta para os seus problemas. Isso não te ajuda. Ajuda eles. Isso aumenta a audiência deles. E eles ganham cada vez mais dinheiro. Aleluia. Amém? Mas não te ajuda. Eu não sou contra você assistir séries, um pouco de entretenimento, mas isso não te ajuda. Você está ajudando eles. Você entende? Não é sábio gastar tanto tempo nisso. É imprudente. Ok? Então, aqueles que dominarem isso, eu darei a eles a herança. Amém? Essa é a verdade espiritual disso. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Próximo. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, então Caleb lhe disse: que é o que tens? Uau! O pai perguntou: o que você deseja? E ela disse: agora essa é uma oração do Novo Testamento: dá-me. Tem gente que tenta fazer eu me sentir culpado de pedir. Ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que são as fontes superiores e as fontes inferiores? Numa terra como Israel, você precisa de fontes de águas, porque não pode depender da chuva. Eles têm as chuvas serôdia e temporã, mas não pode depender delas. Então é necessário fontes de águas para o seu próprio sustento, bem como também para regar as plantas e tudo isso. Então, eles chegavam até a brigar por poços de água. Então, isso é uma bênção. O que é fontes superiores? Fontes superiores é o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo sobre. Fontes inferiores é o Espírito Santo no seu interior, para orientação. O Espírito sobre você nem sempre acontece. Agora eu tenho o Espírito Santo sobre mim. E isso ajuda a minha pregação. Tudo que fizer para o Senhor, quando o Espírito vem sobre você, você faz além da sua habilidade natural. Se você é pregador, você começa a falar coisas que não preparou.
Mas é tão bom que você quer tomar nota às vezes. Mas não é você, o Espírito Santo te tomou. O Espírito sobre você é sempre para o ministério. O Espírito sobre você é sempre para o benefício dos outros. O Espírito sobre você é para alguma tarefa que Deus te deu. Ok? Você pode pedir a Deus por isso. Axa nos mostrou isso, possua sua herança. Diga, dá-me o Espírito Santo. Ok? Mas o que você tem é o Espírito Santo dentro de você, o tempo todo. E é para orientação. Espírito sobre você é para poder, dentro de você é para orientação. O Espírito nem sempre está sobre você, ele vem e vai. No seu ministério não está sobre você o tempo todo, ele vem e vai. Mas no seu interior, ele permanece para sempre. E é para orientação. Quantos de vocês já sentiram, eu não sei porquê, mas eu não me sinto bem sobre isso? Você obedece o Espírito no seu interior. Existe um versículo em 1 João capítulo 2 que diz: e a unção que vós recebestes dele, 1 João 2,27 diz: a unção que recebestes dele vos ensina todas as coisas. E não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? A unção no interior é para orientação. Você me entende até aqui? A propósito, no Novo Testamento a contraparte diz: porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O querer é a orientação. Deus te dá o querer. Existe uma versão que diz que Deus te dá o desejo e o efetuar segundo a sua boa vontade. Você pensa que quando Deus te chama para fazer algo e você diz, eu não quero fazer isso, Deus disse para eu me envolver nesse ministério, mas eu não gosto desse ministério. Como eu já disse antes, se você não gosta de crianças e você sente que Deus está te chamando para trabalhar com crianças, por favor, não faça isso. Não é a voz de Deus, certo? Porque quando Deus atribui uma tarefa para você, vai ser sempre de acordo com o desejo que Ele te deu, o querer, a orientação. E não somente isso, você pode ter o desejo, mas não ter o poder, e Ele te dá o poder também. A propósito, o versículo antes desse tem sido abusado pelas pessoas. Diz, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem gente que abusa desse versículo para colocar medo nos crentes. Eles dizem, eu sei que somos salvos pela graça, mas sabe de algo? A Bíblia diz, operai a vossa salvação. Já ouviu isso? Não diz para trabalhar por ela, diz operai, porque no próximo versículo diz que Deus opera em vós. Então é operar o que Deus já está operando no seu interior. Temor e tremor é um hebraísmo para fazer algo com cuidado, amém? Com reverência, glória a Deus, certo? Deus opera em você e você opera. Amém? Deus opera a mensagem em mim e eu opero falando. Deus opera no servo e então Ele opera servindo. Deus opera o amor em você. Se você tem um problema com seu marido agora, Deus opera o amor. Deus opera em você primeiro. Depois Ele te dá o poder para perdoar seu marido. Amém? Amém. Essa é a vida cristã. Não podemos tomar a glória, é Deus trabalhando. E pregadores, vou dar uma palavra de conselho para vocês, que vai te ajudar. Quando está pregando, você pensa que está trabalhando para Deus? Esse é o maior erro. Você não está trabalhando para Deus. Deus está trabalhando em você.
e através de você. Quando ver isso, vai mudar sua vida. Porque muita gente pensa, eu tenho que servir a Deus, eu estou pregando, trabalhando para Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você espere até Ele começar a trabalhar em você e através de você. Você é um vaso em primeiro lugar. Durante seu tempo de preparo, você recebe a mensagem que Deus está operando em você. Ele te dá o desejo de pregar essa palavra. Estou falando como eu faço. E depois disso Ele te dá o efetuar. E é tudo Deus. E você sabe que é Deus, por isso não pode tomar a glória. Amém? Ao invés de tenho que trabalhar para Deus. Eu tenho que trabalhar para Deus. Deus é digno, tenho que obedecê-lo, trabalhar para Ele. E você fica com seus próprios recursos. Não, esteja aberto a Deus trabalhar em você. E então, até o efetuar, é Deus que vai fazer. Ok? Glória a Deus. Você me acompanha até aqui? Entendeu? Agora, eu tenho uma palavra para pessoas. Enquanto eu me preparava, Deus me disse que tem muitos de vocês com problemas para dormir. Você não consegue dormir profundamente ou fica acordando durante a noite. Quero te dar uma palavra que vai te ajudar. E está em Salmos 119, 148, que diz: Os meus olhos anteciparam minhas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Em Israel eles tinham vigílias de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, de 3 é o quarto período, que é o mais escuro, de 3 às 6. Jesus disse: Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Se ele volta na terceira ou na quarta vigília, são as mais escuras. É bem-aventurado se achar servindo assim, Jesus disse. Então, até as vigílias, você diz: Pastor, eu acordo por volta das 2 horas da manhã e eu preciso voltar a dormir, preciso trabalhar e eu acordo de novo 4 horas. Eu não durmo bem. Sabia que Davi tinha um problema com insônia? Tem estudiosos que dizem isso, porque ele fala muito sobre a noite. Acordava para adorar a Deus. Ele disse: Os meus olhos antecipam minhas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Sabe o que você tem que fazer? Eu te digo isso porque eu já passei por isso. Eu tinha dificuldade em dormir. E o que me ajudou foi meditar na palavra de Deus. Davi foi ao extremo, ele disse: Eu propositalmente antecipo as vigílias. A noite, especialmente, é quando seus problemas são multiplicados. É como se fosse algo maligno. É como se tudo parecesse maior. Os sintomas são mais fortes no seu corpo. O sentimento de apreensão e pressentimento é mais pesado. Você não acha isso? E quando amanhã chega é tipo, sabe? Mas Davi disse: Os meus olhos antecipam minhas vigílias da noite. Eu fico ansioso para acordar durante a noite. Sabe por quê? Davi disse: Para que eu possa meditar na tua palavra. Vou aproveitar esse tempo. Se o diabo te mantém acordado, então ele vai fazer isso para me edificar. Eu te digo, através dos anos, eu tenho sido abençoado com revelações durante a noite. Compositores, a Bíblia diz que ele dá músicas entre a noite.
Pense nas coisas que Deus dá às pessoas à noite. Deus fez uma aliança com Jacó quando ele estava dormindo à noite. Deus deu sabedoria a Salomão quando ele estava dormindo à noite. Tantas coisas acontecem à noite. E à meia-noite, o anjo apareceu. E eles lutaram. Não sabemos quanto tempo durou, 1, 2, mas demorou. E foi até o amanhecer, a Bíblia diz. Deixe-me ir, porque já amanheceu. Foi até de manhã. Coisas acontecem à noite, Deus está ativo. Não é só os poderes das trevas, Deus está ativo. Tome proveito disso. Se não consegue dormir, pegue um versículo e medite. Você ouviu? Pegue um versículo e medite. Mastigue ele. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. No sossego. Sossego à noite. Confiança. Você provavelmente vai dormir. E dessa vez vai ser um bom sono. Mas se isso não acontecer, não se preocupe. Ambos já aconteceram comigo. Eu meditei e dormi. E às vezes eu sinto que eu não dormi muito. Apenas 4 horas, um pouco mais de 4 horas. Como vou poder enfrentar o dia? Mas porque eu estava meditando, por algum motivo eu senti força. É um efeito melhor, eu te digo, é um efeito melhor do que um sono ruim. Davi foi ao extremo. Ele diz: eu antecipo as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então você diz: pastor, eu estou muito ocupado para meditar. A Bíblia diz dia e noite, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2. E na sua lei medita de dia e de noite. Hã? Viu isso? Tinha algo que eu queria falar para vocês. E na verdade era o cerne da minha mensagem. Mas é suficiente por hoje. É suficiente por hoje. Amém? Podemos continuar. Você quer? Inscreva-se nesse canal. Vamos notificá-lo. Não, só vem todo domingo. Amém? E vai ouvir a palavra. Encontre um versículo. Eu vou te dar um versículo. Mateus 7:11. Eu preparei esse versículo para vocês. Por exemplo, pegue esse versículo e mastigue ele. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Medite nisso. Se vós, pois, sendo maus, Jesus disse. É um contraste com um pano de fundo escuro. A bondade de Deus é contrastada com a maldade do homem. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e você medita, você vai ficar animado. Pessoas más dão boas coisas. E essas coisas boas não são necessariamente coisas de Deus. Eles pensam que ser bom é encher as crianças de doces, certo? Vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. A propósito, Deus dá saúde, certo? Nós sendo maus, daríamos saúde para os nossos filhos? Você daria a eles acesso à saúde? Hospitais? Você quer que eles fiquem bem?
Quanto mais, se meditar nisso já está bom. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Pastor, eu tenho medo de morrer jovem. Você já pediu a Deus uma vida longa? Mas meus amigos dizem que quando é sua hora, é sua hora. Diz para o seu amigo que se ele quiser ir, ele pode ir sozinho. Mas você pode pedir isso a Deus. Davi pediu a Deus uma vida longa. Você já pediu isso a Deus? Isso é uma coisa boa? Se você vai para o céu muito cedo, não serve mais para a terra. E confie em mim, Deus tem muita perfeição lá no céu. Sabe? Mas você não precisa ir para lá muito cedo. Então, isso é uma coisa boa? Mas por que Deus não só me dá aos que lhe pedirem? Você pediu? Você pediu? Eu não entendo a Bíblia, pastor. Preciso de sabedoria. Você já pediu? Se essa revelação ficar forte dentro de você, você vai pedir todo dia. Contanto que seja uma coisa boa. Quanto mais vosso Pai. Ei. Não vou meditar por você, ok? Esse é o seu versículo para meditar. Tá na hora de acabar. Ou você quer que eu medite para você também? Tão mal acostumados? Ok? Então pegue um versículo e medite. Desfrute. Se não consegue dormir, medite. Confie em mim. Seu corpo ainda vai estar descansando. E mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para o ciclo normal de sono. Amém? Glória a Deus. Talvez tenha alguém aqui que nunca recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Esse último Adão que veio para resgatar tudo que o primeiro Adão perdeu por causa do pecado. Somos todos pecadores por causa do pecado de Adão. Da mesma forma, Deus ordenou que o último homem, o último Adão, Jesus Cristo, por sua obediência fôssemos feitos justos diante de Deus. Já colocou sua confiança em Jesus Cristo? Creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. Se esse é você, repita após mim. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pela dádiva do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço que tu ressuscitaste Jesus dos mortos, quando eu fui justificado nele. Os meus pecados foram totalmente perdoados. As minhas doenças curadas. Obrigado, Pai, porque tu cuidas de mim. Obrigado, Pai, que tu te importas comigo. Jesus Cristo é o meu Senhor, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Foi abençoado? Não menospreze a proteção de Deus. Ok? Confie em Deus. E Ele vai sempre te dar, se você pedir. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus, enquanto o teu povo vai, eu oro que durante essa semana, coloque os teus anjos na frente deles e endireite todos os seus caminhos. Dê a eles o teu espírito de sabedoria
e de revelação, no conhecimento de Ti, Pai. Quando eles abrirem a Tua palavra ou meditarem no versículo, Teu Espírito de sabedoria, o Teu Espírito Santo lhes dará uma palavra que vai falar com eles para memorizarem, para meditarem e para se alimentarem. Pai, eu oro que esse seja um novo estilo de vida para nós. Em vez de meditarmos em medos e preocupações, eu oro que Tu nos conceda graça e também o efetuar, Senhor, para termos isso como um novo estilo de vida. E eu oro para que todos os que estão me ouvindo nesse momento, que a força deles seja como os seus dias. Que assim seja, Pai, que as histórias de Ana, Caleb, Abraão não sejam só histórias, mas que sejamos testemunhos vivos, Senhor, da Tua palavra, e que toda a glória vá para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e todo o povo diga: tchau, tchau. Deus te abençoe. Se essa mensagem te abençoou, ative as notificações, siga o canal e o mais importante, compartilhe com pessoas que possam ser abençoadas e juntos, vamos espalhar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo para declararmos que em Jesus eu sou.